Como que uma vida outrocêntrica influencia a vida íntima de um casal? O Gary Thomas, naquele livro, disse o seguinte: a verdadeira natureza do nosso caráter espiritual talvez seja mais demonstrada na cama do que no culto. É fácil no culto ser outrocêntrico. Levantar as mãos, cantar, pregar, ensinar, discipular, aconselhar, cumprimentar, recepcionar, estacionar, cozinhar para outros. Mas o vamos ver para muitos de nós é justamente na intimidade do casal, onde eu quero o que eu quero, quando eu quero. E a natureza egoísta se manifesta. Mas Deus é glorificado em nós quando a vida de Cristo é manifestada através, sim, de uma vida outrocêntrica, inclusive no relacionamento sexual conjugal. Só vou deixar um versículo, porque a Bíblia de fato não fala muito, não dá muitas dicas para uma vida sexual bem-sucedida. Claro, nós temos o livro do Cântico dos Cânticos, que trata um pouco disso. Mas em 1 Coríntios 7, nós vemos exatamente o que nós temos desenvolvido desde o início da noite, como Cristo glorificado numa vida outrocêntrica conjugal. Escute o que diz o texto. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Primeira observação, isso é totalmente contra a cultura. Chamar a Bíblia de machista era inédito no mundo antigo, o homem ser exigido dar prazer, que esse é o contexto sexual para a esposa. Ele tinha esposa como berçário para gerar filhos. Ele tinha concubinas, prostitutas e às vezes outros homens para ter prazer na praça. Ele não vivia a vida do lar. Por isso Pedro diz para os homens viverem a vida comum do lar. Começar com o homem, dizer, cara, sua primeira responsabilidade é promover o prazer da sua esposa. É o que Deuteronômio 24:5 diz para os recém-casados. No contexto de evitar divórcio, fala, recém-casado ficará 1 ano em casa, promovendo a alegria da sua esposa. Você vai estabelecer um hábito de fazer a sua esposa mais feliz do mundo, inclusive sexualmente. A mulher, da mesma forma para o marido. Depois, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Notem o outrocentrismo, notem a mutualidade, notem o interesse de cada um no outro. E milagre de milagres, quando cada um está mais interessado em promover o prazer do outro, Deus concede prazer a nós. Todo casal vai passar por altos e baixos na vida sexual ao longo dos anos. Mas se tem um segredo, pare de pensar em si mesmo e satisfaça o seu cônjuge. E você demonstra o outrocentrismo da vida de Cristo na cama. Agora, meus amigos, se tem uma área onde o inimigo está atacando, é a sexualidade nossa. Antes do casamento, depois do casamento. Aberrações mil, porque isso faz todo sentido. Se Deus criou o casal à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, e Deus os abençoou, disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus usa a sexualidade conjugal como super bonder para manter o casal intacto. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, cola-se, una-se à sua esposa, e agora, nesta ordem, os dois vão se tornar um. 2 em 1, refletindo 3 em 1.
O outrocentrismo de Cristo, demonstrando como o noivo Jesus, apaixonado pela sua noiva. Sim, a sexualidade humana, outrocêntrica, revela isso. E Satanás odeia isso. Ele é o campeão de egocentrismo. Ele promove isso em nossos jovens com hábitos sexuais, ilícitos, pornografia, prostituição, masturbação, gratificação egoísta, e acaba dando um tiro no pé do prazer sexual depois do casamento, porque aprendeu muitos hábitos ruins, difíceis de contornar, de autogratificação e não pureza, que procura agradar o outro. Satanás odeia esse espelho e faz de tudo na área sexual para promover egocentrismo, inverter a ordem bíblica e criar culpa e egoísmo. O espírito anticristo manifesta-se em práticas sexuais egoístas, individualistas e exploradoras. Isso não é de Deus. Ele que criou a sexualidade humana e quer que seja uma expressão do outrocentrismo do seu filho para com sua noiva, a igreja. Pela última vez, casamento bíblico cresce, demora, quer descobrir qual egoísta é, case-se. Quer uma dose dupla, tenha seus filhos. Quer saber mesmo, tenha 6, adote uma. Mas pela graça de Deus, pela vida de Cristo em nós, podemos viver uma vida sobrenatural, de não ser servido, mas servir, de não procurar seus próprios interesses, mas os interesses do outro. Vamos falhar muito, mas vamos crescer. Ao longo das décadas, 39 anos, 3 meses, 5 semanas, não, eu não sei. Um pelo outro. E ambos para Deus.